Então vamos mais um vídeo aqui, pessoal, de revisão de logaritmo. Vídeo voltado para os alunos do primeiro ano C do Instituto Samaritano. Primeira parte do vídeo, galera. Coisa simples e básica. Definição de logaritmo. Logaritmo é a mesma coisa que expoente. É querer descobrir o expoente que eu pego de baixo e elevo para chegar ao de cima. Então, ó, 2... eu quero descobrir que expoente faz eu chegar no número 8. Então, é 3. Por quê? 2 elevado ao cubo dá 3. Aqui. Então, essa é a primeira definição de log. É descobrir o expoente que eu elevo de baixo para chegar no de cima. Mais um, ó. Log de 64 na base 2. 2 elevado a que expoente chega no 64? Então, 2 elevado a 6 dá 64. Então, log de 64 na base 2 vale 6. Mas você também pode fazer isso por definição. Ó. Eu posso colocar assim, se você tiver mais dificuldade de colocar pela lógica, iguala a x. Aí você começa embaixo e chega em cima. Olha lá, ó. 2 elevado a que expoente dá 64. Fatorando o número 64, você tem 2 elevado à sexta potência. Cancelando o 2 com o 2, eu tenho como resposta x igual a 6. Isso é verdade, ó. 2 elevado à sexta dá 64, conforme vimos aqui. Então, para finalizar, mais um. Quanto vale log de 36 na base 6? Igualando a x, teremos que 6 elevado a que expoente chega no 36. Então, 6 elevado a x é igual. Fatorando 36, eu tenho 6 ao quadrado. Cancelando, x é igual a 2. Então, nessa primeira parte do vídeo, pessoal, de 2 minutinhos, a gente trabalhou com algumas definições de log. Outra definição importante de logaritmo é quando o log de alguma coisa em determinada base qualquer tem o mesmo valor. Então, ó, log de 16 na base 16. Isso é uma propriedade, ó. Se eu igualar a x, 16 elevado a que valor chega no 16. Só pode ser 1, né? Ó. 16, corta, x é igual a 1. Só que você não precisa perder tempo fazendo isso, pessoal. Toda vez que você tiver dois logaritmos onde a parte de cima é igual a de baixo, isso sempre vai dar 1. E por último eu tenho log de 1 na base 16. Eu quero calcular quanto vale o logaritmo de 1. Você tem que lembrar o seguinte. 16 elevado a quanto vai chegar no 1? Não sei se você lembra dessa definição que todo número elevado a zero sempre dá 1. Então, x vale 0. Por quê? 16 elevado a 0 dá 1. Então, pessoal, segunda propriedade, todo log de 1 sempre vai dar 0. 16 elevado a 0 chega no 1. Então, ó, logaritmo de duas coisas iguais dá 1. Logaritmo de 1 dá 0. Acabou. Agora vamos pegar as propriedades e vamos verificar uma por uma se ela é verdade, antes de eu mostrar a aplicação para vocês. Eu tenho log de A vezes C, eu tenho uma multiplicação de logaritmo. E a propriedade diz que quando eu multiplico um logaritmo, ele pode virar 2 loguinhos de mais. Multiplicar lembra ter mais. Então vamos ver se essa propriedade é verdade. Eu vou resolver sem a propriedade e com a propriedade. Log de 8 vezes 2 na base 2. Eu sei que 8 vezes 2 é 16. Isso sem a propriedade. 2 elevado a quanto dá 16? 4. Então, log de 8 vezes 2 na base 2 deu 4. Agora, eu vou fazer isso com a propriedade para verificar se a propriedade é verdadeira. Ó.
Aqui eu tenho uma multiplicação de log. Multiplicar logaritmo pode virar 2 loguinhos. 2 loguinhos de mais. Em qual base? Na base 2. Olha lá, ó, estou aplicando a propriedade. O vezes virou mais. E olha, pessoal, que interessante. Vai dar o mesmo resultado sem a propriedade. Ó. 2 elevado a quanto dá 8? 2 elevado a 3. 2 elevado a quanto dá 2? 2 elevado a 1. 3 mais 1, 4. Então, você pode conferir esses dois resultados. Ó. Deu o mesmo valor. Então, a propriedade é válida. Então, eu não posso esquecer a primeira propriedade, que multiplicar logaritmo vira uma soma de 2 loguinhos. Vamos agora para outra propriedade. Divisão de logaritmo. A divisão vem da ideia de ter menos. Então, se eu tenho uma divisão de uma coisa por outra, pode ficar log dessa coisa menos log da outra. Então, sempre que eu tiver uma divisão de logaritmo, vira 2 loguinhos de menos. Observem isso. Sem a propriedade, pessoal. 32 dividido por 2 é 16. Calculando log de 16 na base 2, você tem que se perguntar, 2 elevado a qual expoente dá 16? 4. Então, isso deu 4. Ah, professor, será que dá certo com a propriedade? Sim, dá certo com a propriedade também, ó. Divisão de log vira 2 loguinhos, mais 2 loguinhos de menos. Então, tá aqui a propriedade, ó. Olha como isso vai dar 4. Log de 32 na base 2 vale 5. Porque 2 elevado à quinta potência dá 32. Log de 2 na base 2 vale 1. 5 menos 1, 4. Acabou. E terceira e última propriedade. Log de A elevado a um expoente qualquer, na base C, eu estou dizendo que esse expoente pode descer multiplicando o logaritmo. Então, vamos ver, ó, o n desceu multiplicando esse log aqui. Vamos ver se isso é verdade. Sem a propriedade, ó. 2 elevado à quarta potência dá 16. 2 elevado a quanto dá 16? 2 elevado à quarta potência. Deu 4. Então, vamos lá, gente. Vamos provar agora com a propriedade. Vamos ver se a matemática está exata. Se eu pegar o 4 e descer, porque ele está como expoente, ele pode descer multiplicando o meu logaritmo todo, ó. Log de 2 na base 2 vale 1. 4 vezes 1, 4. Olha que maravilha, deu o mesmo resultado. Então, está provado que a propriedade é verdadeira. Agora vem, professor, mas se eu posso fazer com a propriedade e sem a propriedade, por que é importante a propriedade? Porque existem exercícios, pessoal, que não dá para resolver sem a propriedade. Como é o caso desse, ó. Log de 10 na base 6. Se você tentar fazer isso sem a propriedade, ó, 6 elevado a quanto dá 10? Você não consegue. Vai dar um número com vírgula esse x, ó. Porque 6 elevado a 1 dá 6. 6 ao quadrado passou, deu 36. Então, isso aqui você não resolve sem a propriedade. Portanto, foi dado a propriedade para te ajudar em caso em que o expoente é um número com vírgula. Então, vamos calcular log de 5. Ele deu. Log de 5 na base 6 vale isso. E log de 2 na base 6 vale isso. Com o auxílio dessas duas informações, calcule log de 10 na base 6. Então, é isso que a gente vai calcular aqui agora, ó. Log de 10 na base 6. Como que eu começo fazendo? Fatorando, meu amigo. Você fatora o 10. Se você fatorar o 10, dá por 2 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Então, 10 é a mesma coisa de 5 vezes 2 na base 6.
Eu escrevi isso como uma multiplicação. O que eu faço na multiplicação de logaritmo? Separo em dois loguinhos. Um loguinho de 5 mais um loguinho de 2 na base 6. Está aqui. Então, multiplicação. Olha a propriedade aqui, ó. Nossa, e agora? Como que eu resolvo? Você tem no valor, ó, log de 5 na base 6. Você sabe que vale 0,898. E você sabe que log de 2 na base 6, como foi dado aqui em cima também, vale 0,386. Agora a gente vai somar esses dois valores e teremos o resultado de log de 10 na base 6. Então, 0,898 mais 0,386 dá 1,284. Então, pessoal, eu posso afirmar o seguinte, que logaritmo de 10 na base 6 é igual a 1,284. Ou seja, se você pegar o 6 e elevar a 1,284, você tem como resultado o número 10. Isso a gente só calcula com auxílio da propriedade, é impossível calcular manual. Mais um, ó. Log de 2,5 na base 6. Ah, não acredito, professor, apareceu vírgula. Pessoal, toda vez em equação exponencial ou logarítmica que aparecer vírgula, transforme numa fração. Toda vez. Então, vou pegar 2,5, vou fazer virar uma fração, ó. Eu conto quantas casinhas tem depois da vírgula. Tem uma casa, vou dividir por 10. Se eu tampar a vírgula, vira 25. Então, 2,5 é a mesma coisa de 25 sobre 10. Dá para simplificar? Dá por 5. Vai dar 5 meios. Então, eu posso escrever log de 2,5 na base 6 como log de 5 meios na base 6. Como que eu resolvo 5 meios na base 6? É uma divisão de logaritmo. E divisão, ó, log de 5 dividido por 2 na base 6. Estava como fração. Fração nada mais é do que uma divisão. Então, eu vou escrever como log de 5. Divisão vira menos log de 2 na base 6. O log de 5 na base 6 e o log de 2 na base 6, ele te deu no começo do nosso exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem certinho. Log de 5 na base 6 vale 0,898. Tá aqui. Menos. Log de 2 na base 6, 0,386. Agora eu vou subtrair 0,898 menos 0,386. Eu tenho como solução 0,512. É isso aí. Então eu posso falar para você que se você pegar o número 6, elevar a 0,5, o que é 0,512, você chega no 2,5. Então 6 elevado a 0,512, que é um número menor do que 1, você vai chegar no resultado 2,5. Então, para isso, para esses cálculos, que o logaritmo começa a ser importante. Fazendo mais um exemplo aqui, ó, para acabar, vamos resolver esse aqui, ó. Log de 5 sobre 12 na base 6. Lembrando para vocês que fração é uma divisão. Então, posso escrever isso aqui assim, ó, log de 5 dividido por 12 na base 6. Divisão de logaritmo vira 2 loguinhos. Loguinho de 5
menos loguinho de 12, os dois na base 6. Log de 5 na base 6 eu tenho lá quanto vale, ó, a gente já viu. Log de 5 na base 6 vale 0,898. 898. Depois vem menos, mas log de 12 eu não tenho. Mas se eu fatorar o 12, eu tenho aqui, ó, fatoração. Fatorando 12, teremos por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, pessoal, observe uma coisa. Se eu escrever log de 12, fazer aqui no canto para vocês verem, na base 6 como log de 2 ao quadrado vezes 3, lembra que eu vou ter uma multiplicação de log. Vai poder virar loguinho de 2 ao quadrado na base 6, mais loguinho de 3 na base 6. Só que isso não adiantou de nada para mim. Por que que não adiantou? Ele só me deu o log de 5 na base 6 e o log de 2 na base 6. Como que eu resolvo, então, se eu não tenho esse valor? Então, observa bem. Eu tenho a base aqui que é 6. Então, fatorar aqui não vai ser o caso. Eu posso escrever isso aqui como log de 6. 12 é a mesma coisa de 2 vezes 6, ó. Olha como vai dar certinho agora. 0,898 menos. Aqui eu tenho uma multiplicação de logaritmo. Multiplicação vai virar 2 loguinhos de mais. Eu tenho log de 2 na base 6. Será que log de 2 na base 6 ele me deu? Deu, ó, tá aqui. Menos, mais, né, agora, log, ó, multiplicação vira mais. Mais log de 6 na base 6. Então, resolvendo vai dar 0,898 menos log de 2 na base 6 vale 0,386. O exercício deu pra gente. Menos com mais, menos. E log de 6 na base 6, ó, vale 1. Isso tem como eu calcular. Então, menos 1. Se eu resolver agora essa expressãozinha aqui, ó, menos 0,386 menos 1. Isso aqui vai dar menos 0,488. Tá aí, acabou o exercício. Então, vocês têm que só observar que muitas vezes a fatoração não é a solução de tudo. Mas aí você olha a base, copia a base aqui e vê que número multiplicado ou dividido faz você chegar no 12. Agora, o último exercício, pessoal, para finalizar. Uma equaçãozinha simples de logaritmo. Se você visse essa equação, você saberia resolver ela na prova? Claro que sim, é só você aplicar a definição de log. Qual que é a definição de log? Que número que eu tenho que elevar ao 3 para chegar no de cima? Então, 3 elevado a 4 tem que dar 6x menos 9. Você vai resolver só isso. Agora, calculando 3 elevado à quarta potência, eu tenho 81. 81 é igual a 6x menos 9. Então, 6x menos 9 é igual a 81. 6x vai ser 81 mais 9. Então, 6x vai ser igual a 90. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Dividindo 90 por 6, teremos como resposta 15. Então, para resolver uma equação de log, é só você aplicar a definição. Sai de baixo, chega em cima. Pessoal, então nessa aula a gente fez uma revisão sobre os conceitos principais de logaritmo. E o próximo vídeo a gente fala sobre montagem de gráfico de log. Por enquanto seria só isso e aquele abraço para vocês, pessoal.